Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, este debate foi esclarecedor e, mesmo que o Governo não o queira, foi oportuno. Não é o Governo que dita os tempos da Assembleia. É a Assembleia que dita os seus próprios tempos, porque ela existe para fiscalizar o Governo, quer ele queira, quer ele não queira. Tem uma maioria que seja submissa, qualquer que seja a política do Governo. Nós percebemos bem que qualquer membro do Governo que entra hoje aqui trazia ao peito uma placa que dizia remodelação em curso. Nenhum deles sabia se continuava, se não, e talvez até o ter estado aqui foi uma garantia que amanhã não estavam a sair pela porta da rua. Mas verdade seja dita, não é desta instabilidade governamental que se rege a Assembleia, a não ser para avaliar. E dessa avaliação é que o Governo não foge. O Governo criou a crise económica e a crise social. Dizia que a dívida era insustentável e na dívida cavalgava para impor austeridade. Ora, o resultado é que temos mais dívida. Não só mais dívida, temos mais déficit. Exatamente aquele déficit que no futuro será mais dívida e que, curiosamente, o Ministro da Saúde, aqui representante do Governo para falar de finanças, não quis assumir. Esta política do Governo falhou. Vamos ler a carta do Ministro Vítor Gaspar. Dizia ele: aquilo que eu prometi ao país não cumpri. Afinal, a política da austeridade destruiu o mercado interno. Ao destruir o mercado interno, destrói a economia, destrói as receitas fiscais, cria mais déficit, cria mais dívida. Sobre a sustentabilidade da dívida ou sobre a política da austeridade que a torna insustentável, não há sequer uma meia-culpa aqui por parte do Governo. Reconheçamos uma coisa. Aí, o Ministro Vítor Gaspar teve a hombridade de dizer: eu falhei. Eu pergunto a cada uma e cada um dos senhores deputados, a cada uma e a cada um dos senhores membros do Governo, falharam ou não falharam? Estas políticas falharam ou não falharam? Porque as pessoas sabem a resposta. As pessoas sabem que estas políticas falharam. Estão a pagar o falhanço destas políticas com as suas vidas. É curioso que, depois de todas as perguntas, da insistência para que o Sr. Ministro da Saúde, afinal, tão versado nas finanças como ele próprio demonstrou, que quisesse dizer a sua opinião sobre a dívida. Se ela é sustentável, se ela não é sustentável, se o Governo acredita ou não acredita que vai continuar sem a sua reestruturação, é curioso como, afinal, o encerramento nem será por um Ministro, será sobre o Sr. Secretário de Estado das Finanças. Afinal, delega no Sr. Secretário de Estado a resposta que o Sr. Ministro aqui deveria dar, depois do debate que teve e depois das acusações que fez. Ora, percebem-se, são acusações gratuitas. E são uma política que não tem nada mais, nada menos que a sua base numa tentativa de branquear 2 anos de governação. Não, o Governo não chega de peito feito a este debate porque tem obra para mostrar. Chega de peito feito porque respirou fundo, porque sabe que está a afogar. E se não respirasse, acabava por cair. Essa é a conclusão que nós tiramos exatamente deste debate. Diz-nos o Sr. Ministro da Saúde que gosta tanto de falar sobre finanças. Dizia ele que a dívida é resultado do déficit. A dívida de hoje são os impostos do futuro, os déficits de hoje é a dívida do amanhã. E eu pergunto, e este Governo, depois de todos os cortes, como tem a dívida? Depois de cortar nos salários, como tem a dívida? Depois de cortar nas pensões, como tem a dívida? E o resultado é que ela subiu. Então, como é possível? Como é que depois de toda a austeridade ela ter falhado tão redondamente? Afinal, a gestão não era correta, não era justa, não era racional. Não, senhoras e senhores deputados, não, senhora deputada, é irracional. Irracional é o Governo e as políticas que sustenta. Irracional é a política deste Governo. É irracional porque corta nas pessoas, nos salários e nas pensões. É irracional, porque quando se pergunta para onde foi o dinheiro, nós sabemos, saiu do bolso das pessoas para ir para o bolso dos swaps, das PPPs, do Banif. É aí que está o dinheiro e aí não cortaram, porque sabem que reestruturar a dívida é perder em 2 carrinhos, é perder no espaço da chantagem para impor a austeridade, mas é atacar aqueles que exatamente este Governo mais tem beneficiado, a banca, os credores, os especuladores que andaram a especular sobre o país. Dizia-nos uma frase curiosa o Sr. Ministro: não pagar é não cumprir com a obrigação dos fornecedores.
Não pagar, Sr. Ministro, não pagar a dívida pública é não cumprir com aqueles que especularam com a vida das pessoas e que agora estão a ganhar com juros usurários, que estão a especular com a vida de todos nós. É hipotecar a vida dos nossos para servir aqueles que brincaram com o nosso futuro. Eu termino, Sr. Presidente, com o reconhecimento de que o Governo não tem saída. Este Governo pode não cair hoje, pode não cair nos próximos dias, mas, verdade seja dita, ele até não irá cair, provavelmente, porque ele já não anda, já não caminha, ele rasteja, tal é a política que está e tal é o pântano em que se movimenta. Da parte do Bloco de Esquerda, toda a clarificação. Dizia ao Sr. Ministro, tentando diminuir as propostas, que a renegociação não é o caminho. Ora, se a renegociação tivesse sido feita há 2 anos, quando nós dizíamos, nós neste momento estávamos melhor do que estamos hoje. Mas dizia também ele, Ministro do Governo, que cortou nos salários, que cortou nas pensões, que atacou o rendimento das famílias, dizia-nos ele que é impensável nós fazermos, por exemplo, um imposto sobre as grandes fortunas. Não, nessas nós não podemos mexer. Nos salários e nas pensões, sim. Nas grandes fortunas é que não. Era disso que ele estava a falar quando diminuía as propostas do Bloco de Esquerda. Ora, deste lado, e termino, Sr. Presidente, deste lado há aqueles que sabem que escolher entre aqueles que servem a dívida para pagar especuladores é virar as costas ao país. E nós estamos do lado daqueles que se juntam ao povo para dizer que é este Governo que está a mais e não o povo que está a mais no país. Disse. Muito obrigado.